Olá, depois de muitos pedidos, aqui estou para falar sobre o jogo Bomb Crypto e a minha impressão do jogo, a minha experiência com o jogo até agora, certo? Eu quero que vocês entendam que o meu olhar aqui é o olhar enquanto investidora, tá? A gente tem muitos outros gamers aí que tem muito mais propriedade para falar sobre jogos, mas aqui eu tô dizendo como tem sido a minha experiência com o jogo e o que eu tenho tido de impressão de como isso pode ou não ser uma renda. Fechado? Então vamos lá. Para começar, tá? O Bomb Crypto, ele foi aquele antigo Bomberman, né? Então assim, para quem é um pouquinho mais velho, já tem, né, na lembrança, uma memória afetiva aí desse joguinho, provavelmente, tá? Então, da mesma forma como acontecia naquele jogo, tem uma espécie de labirinto ali, e os seus bonequinhos vão explodindo aquilo, né? Vão explodindo as caixinhas e alguns outros... como diz? Alguns outros bloquinhos que tem no jogo, certo? Então, você vai ser recompensado pela quantidade de caixinhas, né? De porta-tesouro que você explode durante o jogo. De mineração, né? E aí você vai recebendo de acordo com os blocos que vão sendo explodidos dentro do jogo. E você vai sendo recompensado com uma criptomoeda. O nome dela é Bcoin. Lembra ali o Bitcoin, mas não é, tá? Então você recebe essa Bcoin cada vez que você explode ali as caixinhas de tesouro, né? O baú de tesouro. E quando você muda de mapa. Então, depois que você explodiu tudo, você muda de mapa, você também tem uma bonificação no jogo. Então, de uma forma simples, né, bem reduzida, é assim que funciona o jogo, tá? E aí você opera por meio de NFT. Então, aquele bonequinho ali é um ativo não fungível. O que isso significa? Que cada ativo daquele, cada bonequinho daquele, é um ativo não substituível, tá? É um token. Então, assim, aí já começa algo interessante que eu quero chamar a atenção para vocês. Se é um ativo único, já gerou escassez. Se gerou escassez e está dentro do mundo digital, está atrelado a dinheiro, tá? Então esse foi o primeiro ponto que me chamou a atenção no jogo, o fato de gerar essa escassez. Então, como investidora, isso passa a ser interessante. Então a gente já tem dois pontos interessantes aqui. O lance do NFT, de você ter ali o bonequinho e ser único, um ativo único, e a criptomoeda, né? Então assim, a gente tem dois pontos importantes, tanto a escassez quanto o fato de ser descentralizado por conta da moeda digital. Além disso que eu já mencionei, você tem a possibilidade de mudar o seu bonequinho, né? De melhorar o seu bonequinho dentro do jogo ali, o seu ativo. E pode ser que com o passar do tempo, isso faça com que seu bonequinho seja muito mais valioso, porque ele está melhorado. Então, quanto melhor estiver o seu bonequinho, provavelmente você vai conseguir vender por uma quantia muito maior, né? E até dentro da própria plataforma. Então, isso também é um ponto interessante, um ponto de atenção. Superados os pontos positivos, vamos para os pontos negativos, né? Nem todos os bonequinhos têm as mesmas habilidades, né? Como eu falei até agora, por ser um NFT, por ser um ativo único, cada bonequinho tem um poder, uma habilidade diferente, né? E isso pode fazer com que você ganhe mais ou menos dinheiro num período de tempo, tá? Então você pode ter a sorte de ter um bonequinho que ele vai minerar ali de forma muito mais rápida, né? Que são chamados raros ou super raros. Ou você pode simplesmente tirar um bonequinho comum e demorar mais tempo para alcançar a mesma mineração que outra pessoa atingiu de forma mais rápida, tá? E sim, vocês prestaram bastante atenção, eu falei sorte. Quando você compra os bonequinhos, tem uma espécie de sorteio. E ali vai sair qual é o bonequinho que você vai ter direito naquele jogo. Então, assim, no meu caso, por exemplo, tá? Quando eu iniciei no jogo, eu comprei 2 bonequinhos só. E aí depois eu fui comprando mais. Os 2 primeiros que eu comprei foram bonequinhos comuns, tá? Que
significa o quê? Que é um personagem que vai demorar mais tempo para poder fazer a mineração. Então, a experiência que eu tô dividindo aqui com vocês é de um bonequinho comum. Então, vamos lá. Para você comprar um desses bonequinhos, um dos personagens, para você poder começar a jogar, você precisa ter Bitcoin, que é justamente a moeda do jogo, né? A criptomoeda do jogo, tá? E assim, isso significa o quê, Nath? Significa que pode ter oscilação, tá? Cada personagem desse custa 10 Bitcoins. E a cotação da moeda, ela é feita diariamente. Então, pode ser que hoje você vá lá na cotação e ela esteja valendo pouco, né? E você tenha a sorte de conseguir adquirir um valor, né? Um personagem, desculpa, por um valor menor, tá? Então, tem mais uma questão aqui que é um elemento que pode atrapalhar ou pode te auxiliar. Então, se você quer entrar nesse jogo, comece a acompanhar a cotação diária, para você comprar quando ela estiver na baixa. Isso aqui é a mesma coisa que a gente faz no mercado financeiro, tá, gente? Então, assim, a ação caiu, essa é a hora de você comprar. Se você acha que é uma boa ação, você já fez toda a análise, né? Já estudou os números e todos os outros elementos necessários, e aquela ação caiu, é aquele momento que você tem para comprar a ação. A mesma coisa aqui. Então, você está acompanhando o jogo, você estudou, tem a ver com o seu perfil, você acha que vale a pena investir e a cotação tá lá embaixo, compra nessa hora. Cada personagem desse, além das habilidades, né, ele tem uma barrinha de energia. E quando zera essa barra de energia, ele precisa descansar. E aí você não vai ter um bonequinho minerando, tá? Então, por esse motivo, muitos defendem que o ideal seria você comprar uma quantidade grande de bonequinhos, de personagens dentro do jogo, para você ter sempre pelo menos um deles trabalhando, tá? Só que aqui vai o meu alerta enquanto planejadora financeira, certo? Vá com calma. A gente está falando aqui de renda variável, a gente está falando de um jogo novo e atrelado à criptomoeda. Então, o risco, ele existe. O risco, maior a sua possibilidade de ganho, tá? Mas o inverso é verdadeiro, tá? Então, a possibilidade aqui, você pode ganhar muito, como você também pode perder muito dinheiro. Então, primeiro passo, tá? Quer entrar no jogo, estudou todas as regras, entendeu como é que ele funciona, entenda o seu perfil, veja se você tá pronto para assumir esse risco. E se depois de tudo isso você falar, não, eu tô pronto, eu aguento, estude quanto você pode investir no jogo. Como assim, Nath? Não entendi, ficou um pouco mais complexo. Então, eu vou explicar para você. Você pode colocar no jogo o que você pode perder. Então, vamos supor, eu vou colocar no jogo R$1.200. Se eu perder esses R$1.200, eu não vou ficar sem reserva de emergência, eu não vou me prejudicar. Sabe? No sentido de que, não vai ser um dinheiro que vai fazer tanta falta. Então, beleza, eu posso colocar R$1.200. Agora, se esses R$1.200 pode fazer muita falta para você, não faça isso. Comece com calma, tá? Sim, quanto mais bonequinhos você colocar, mais rápido você vai conseguir minerar e mais rápido você vai ter o retorno do seu investimento e passar a lucrar. Mas isso não significa que você precise começar dessa forma. Como eu falei, eu comecei de forma mais lenta, tá? Isso aqui é um conselho para vocês. Então, estudem, entendam o jogo para só depois você ver se você tá ou não disposto a se arriscar. Então, como eu disse para vocês, muita gente me questionou com relação a ganhos. É muito difícil da gente falar, não existe uma regra, porque como eu tô falando aqui para vocês, como eu tô explicando, você tem a possibilidade de ter diversos personagens. Se você der muita sorte e tiver personagens lendários, você vai conseguir esse retorno muito rápido. Agora, se você não tiver tanta sorte assim e tiver bonecos comuns, você vai ter esse retorno mais lento. Fora isso, tem outros fatores. Quanto tempo você vai conseguir ficar logado no jogo? É muito simples ali. Eu vou até colocar para vocês depois no final do vídeo o Vi, meu filho, quem já acompanha aqui no Instagram ou quem acompanha no próprio YouTube já sabe que eu tenho um filho. É ele quem coloca os bonecos para trabalhar. Então é muito simples de fazer, é muito simples de operar.
Mas, como eu disse, depende do tempo de vocês, né? Porque vocês precisam colocar o bonequinho ali para operar e toda hora que você coloca ele para operar, você precisa validar essa operação. Como eu disse, né? É uma operação que acontece por NFT e a tecnologia usada aqui é criptografia. Então, a todo momento, você tem que comprovar que é você que está ali, que tem a sua carteira, e aí tem uma espécie de validação, que é o MetaMask, e aí você tem que toda hora assinar, né, esse token para poder validar. Então, assim, também depende disso. Não é um jogo que você participa ativamente, né? Não é você que fica ali toda hora jogando, mas você precisa colocar esse boneco para trabalhar. Então, tem muitos fatores que vocês precisam entender e precisam colocar na balança. Então, é o fator tempo. Se você consegue fazer isso, né? Colocar o computador para rodar ali, para poder fazer a mineração. O fator energia elétrica, né? Porque você vai ter que ficar com o seu notebook ali ligado, então você vai ter que abater isso do lucro para entender quanto realmente você está faturando com o jogo. E o fator risco, né? Porque da mesma forma que a oscilação da moeda faz com que você pague mais caro ou mais barato pelo boneco, pelo personagem, essa variação também faz com que você saque mais ou menos dinheiro, né? Porque o dinheiro que você tem no jogo é pela cotação ali do Bitcoin, né? É a moeda ali que você tem. Falando em saque, já ia esquecendo, já ia terminando o vídeo sem falar. Você só pode sacar do jogo após alcançar as 40 Bitcoins, tá? Então, vocês vão ver que vocês começam a minerar, as moedas aparecem ali, só que somente quando você atinge as 40 Bitcoins que você consegue fazer esse saque, certo? Vou terminar com o vídeo porque tá muito longo e aí eu trago nos próximos vídeos mais detalhes. E trago também para vocês como tem sido o meu resultado, tá bom? Então acompanhem aqui, curtam bastante, compartilhem e ativem o sininho.